Olá, ele assume o comando do 4º Batalhão da Polícia Militar de Bauru, o 4º BPMI, que responde por Bauru, em mais 18 cidades, em um efetivo de 701 profissionais especializados em segurança pública. A Polícia Militar nossa de cada dia ou de todo dia nas ruas. Ézio Carlos Vieira de Mello, muito obrigado por nos visitar aqui na rádio, na TV Câmara e multiplataforma. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui direcionando palavras à sociedade de Bauru e toda a região. Para comandar uma região desse porte, você tem naturalmente características muito distintas entre elas, das 18 cidades ao nosso redor. Você tem, por exemplo, Macatuba em específico, e você tem uma Lençóis Paulista, uma cidade no eixo da Rondon já bastante desenvolvida, com outras características naturalmente muito peculiares, e Bauru, que a gente vai dedicar um pouquinho de tempo de falar de segurança pública preventiva sobre ela depois. Como vocês lidam com essa questão do ponto de vista de planejamento, Ézio, de ter contingentes nessas cidades? Você falava aqui para a gente de um dado para as pessoas saberem, que tem lógico, um dado operacional técnico que vocês usam como referência, seriam 10 policiais militares de acordo com a proporção e os índices desses municípios. Sim, na verdade, todo o nosso efetivo ele é distribuído com base em critérios técnicos, né? Evidentemente que cidades com maior população, maiores índices criminais e existência de outros fatores que demandem a necessidade de um efetivo maior, ela vai contar com efetivo proporcionalmente maior no que diz respeito a essas características. E também com relação às diferenças de características entre um município e outro, constantemente nós fazemos reuniões de análise criminal, estudamos os delitos como acontecem, toda a nossa área, não só aqui em Bauru e região, como na Polícia Militar como um todo, ela é compartimentada, ela é dividida em comandos de policiamento do interior. Esses comandos são divididos em batalhões, que é o caso do 4º BPMI. Batalhões são divididos em companhias, em cada companhia eu tenho um capitão responsável por essa área territorial, né? E evidentemente a companhia ainda tem dentro da sua área territorial alguns municípios que têm sargentos ou tenentes no comando. E tudo isso daí é feito com base em acompanhamento diário dos índices criminais, da necessidade de se aumentar ou transferir policiamento para determinadas regiões. Enfim, é tudo feito de uma forma técnica com base na inteligência policial. O Estado de São Paulo, no seu planejamento de segurança pública, tem o acompanhamento desses indicadores e das ações naturais de segurança e um contingente, como você bem sabe, que acompanha a questão de recursos humanos, de entrada e saída natural, como em toda a corporação, em outros setores do serviço público também é dessa maneira, e os batalhões vão distribuindo essa conversação de planejamento com o Estado à medida das necessidades. Para quem não sabe, no dia a dia, uma curiosidade aqui operacional para transferir de trabalho, você tem 2 jornadas de 12/24 e 12/48 para organizar isso e distribuir entre os municípios. Basicamente, esse é o regime de escala principal do nosso policial militar hoje. Ele trabalha o dia inteiro, 12 horas, depois a noite toda, e aí naquele dia que ele sai de serviço, ele folga no dia seguinte e no segundo dia ele já vai entrar novamente nas 12 horas de manhã. Esse é o padrão principal, mas nós temos também outros padrões de trabalho, por exemplo, fixo em 12/36, que é tarde e noite, período compreendendo tarde e noite, no dia sim e no dia seguinte não, revezando com outra equipe. É o caso, por exemplo, da Força Tática, algumas vezes policiamento a cavalo, canil, que trabalham nesse regime diferenciado de 12/36. Por causa de Bauru e do seu porte, do centro regional, é natural que você tenha demandas e especificidades típicas de cidades de porte médio, do nosso entroncamento aqui no interior. E o senhor me contava que dos 701 homens hoje do batalhão, 398 estão lotados aqui na cidade. Para a gente poder ter um dado aqui de comportamento, como que se comportaram, pelo menos os índices, os indicadores das principais ocorrências que a Polícia Militar atua, 2017, 2018, para que a gente possa aproveitar o ano e entender um pouco como foi essa lógica no ano passado. Olha, nós estamos num período bastante satisfatório, né? Eu
me atualizei com relação aos índices criminais e nós vimos que, em especial, o Bauru, ele acaba correspondendo a cerca de 1/3 do volume de ocorrências aí dos índices criminais da área do batalhão como um todo. E Bauru nós tivemos um ano muito bom no ano passado, 2018. Em especial naqueles crimes que nós procuramos atuar de forma bastante atenta, né? Porque são crimes de natureza mais violenta que inclusive pode atentar contra a vida. Nesse aspecto a gente coloca como principal deles aí o homicídio. Nós tivemos uma redução na casa de 11,5% do número de homicídios do ano de 2017 para 2018. Uma informação importante é que Bauru, com esse índice que nós tivemos aí no ano passado, nós tivemos cerca de 6 mortes, na verdade 6,1 óbitos, né, mortes violentas, para cada grupo de 100 mil habitantes no ano, né? Para a pessoa que talvez não tenha noção do que isso representa, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela coloca como aceitável, recomendável, um índice de até 10 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes ano. Então nós estamos muito abaixo disso, é um número bastante satisfatório, estamos abaixo da média do estado, né, que está um pouquinho acima de 8, o estado como um todo tem reduzido também e Bauru está no número bem inferior, então é um número que nos traz bastante tranquilidade, em especial se comparado com cidades do mesmo porte. Hoje Bauru tem uma população estimada na casa de 374 mil, né, e nós temos então índices baixíssimos. Um delito que a gente considera a natureza mais violenta, né, é o latrocínio, aquele que o autor ele quer praticar o roubo, ele quer ali subtrair com uso de ameaça ou violência e ele acaba tirando a vida da vítima, né? O chamado latrocínio, nós tivemos uma redução de 100%, de tal forma que em 2018 nós atravessamos o ano todo, os 12 meses, sem um único caso registrado no município de Bauru. Para uma cidade desse porte é um número excepcional, realmente o pessoal esteve muito bem, desde do comando até o policial militar de menor tempo atuando no batalhão, foi um êxito muito grande realmente, né? Acompanhando esta mesma linha, nós temos também a tentativa de homicídio, né? Em que nós tivemos uma redução também muito boa. Nós tivemos uma redução de cerca de 34% do ano de 2017 para 2018 na tentativa de homicídio, né? E só para a gente não alongar muito, vale a pena a gente citar a ocorrência de roubos, né? Roubo, eu digo por quê? É um crime contra o patrimônio em que oferece um risco em potencial para a vítima no que diz respeito à sua integridade física, seja provocando uma possível lesão ou podendo vir a se transformar num latrocínio, tirando a vida dessa pessoa. Então, também no roubo de veículos, especificamente, nós tivemos uma redução de 2%, mas no roubo outros, ou seja, de todas as outras modalidades de qualquer outro produto, essa redução foi muito mais significativa, também na casa de 34%. Então, foram números assim muito bons. Todos esses indicadores, sem exceção, nós tivemos uma redução, né? E isso evidentemente que não se trata de mera sorte ou porque todos os outros fatores que contribuem para a segurança pública, ele de uma hora para outra passou a dar certo, né? Aliás, um dado aqui para comentar, se você pega as outras centrais que têm batalhões de cidades de porte médio, inclusive maiores que a nossa, com outras características, é verdade, mas os últimos anos indicadores de segurança pública em relação à crise, infelizmente, esses índices têm sido superiores ao que a gente encontra aqui na cidade. Olha, eu diria que o estado de São Paulo como um todo, ele tem havido uma redução, a Polícia Militar tem atuado de forma criteriosa, sempre embasada em critérios técnicos, na busca contínua pela melhoria da qualidade, né, investindo em recursos tecnológicos. Essa redução acompanha o estado como um todo, né? Evidentemente que quando eu faço comparação entre municípios, o ideal seria fazer comparação de municípios com a mesma faixa
populacional, né? E quando nós fazemos isso, Bauru, sim, ela se posiciona muito bem ranqueada, tanto que tempos atrás foi feita uma divulgação de índices criminais e Bauru se posicionou bem. Não me recordo exatamente a posição no ranking, mas era uma posição muito boa dentre aqueles municípios nessa faixa populacional. Tem algumas questões que, naturalmente, pegam a questão do dia a dia da Polícia Militar em maior atividade. Algumas delas que a gente acompanha, por força da natureza do serviço de jornalismo, é de que a central do Copom, da polícia, tem um número significativo de chamadas ainda por exemplo, perturbação do sossego, a questão da lei do silêncio, e em Bauru foi instituída há alguns anos a atividade delegada, com uma intenção também de onde cabe esse papel, fiscalizar, por exemplo, estabelecimentos que eventualmente não estejam de acordo com a legislação acústica, junto com os fiscais da CEPLAN. De que forma esse tipo de atuação em função do convênio da atividade delegada podem ajudar nesse tipo de atuação, por exemplo, como a lei do silêncio? O ganho com a celebração do convênio de atividade delegada, ele é gigantesco. Coincidentemente, esse foi o tema que eu abordei no meu mestrado profissional, né? A implantação da atividade delegada. E nessa condição, tanto o município em poder contar com um profissional já preparado, formado, com uma condição técnica muito boa para exercer as funções de competência do município, ele acaba tendo essa vantagem. O Estado, porque vai indiretamente ampliar a ostensividade, ou seja, você vai ter mais policiais militares fardados atuando aos olhos da população, o que evidentemente vem de encontro ao interesse do Estado, que é aumentar a ostensividade e a percepção da segurança pública para a população e principalmente a nossa sociedade, a comunidade, aquele para quem nós trabalhamos, a quem nós servimos, que vai poder contar com mais policiais atuando na rua. O policial militar na atividade delegada, ele vai estar aderindo ao serviço, ele estaria de folga naquelas condições, ele também vai ter que atender alguns requisitos para que ele possa trabalhar. Existe um número mínimo de descanso que ele tem que ter para poder exercer aquela função, né? Então ele vai aderir ao serviço e vai estar desempenhando aquela função com um diferencial. Ele poderá tanto atender essa demanda de interesse do município, seja a fiscalização a um comércio irregular, a lei do silêncio, a perturbação ocasionada, aí deixando de observar alguma lei no Código de Posturas do município. Esse policial, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser policial militar, ele continua investido da competência estadual dele de policial militar. O poder de polícia, ele pode suspeitar, abordar qualquer pessoa que esteja em atitude suspeita, apreender uma arma, uma droga, alguém que potencialmente poderia vir a cometer um delito. Então, o ganho é enorme e Bauru, felizmente, tem contado com a atividade delegada há muito tempo. Ela está em fase de renovação. Estamos aí, junto com o Poder Público Municipal, correndo atrás de toda a documentação para que ela seja novamente estendida aí por mais um período. Nós, leigos cidadãos, a gente acaba tendo uma sensação de segurança natural no dia a dia, por isso eu comentei a questão da relação de efetivos em relação a indicadores e à população, porque você que nos assiste do outro lado sabe que onde você tem a presença do policial militar na tua área de abrangência, seja nas rondas ou nos lugares onde você circula, lógico que de acordo com a característica de cada indivíduo no dia a dia, essa sensação de segurança é naturalmente maior. Daí a preocupação de a gente comentar contigo essa adequação do Estado em relação à nossa realidade com o número de policiais em função dos nossos indicadores, não só porque eles estão reduzindo muito bem, mas que a gente não perca esse horizonte no tempo, né? Sim, sem dúvidas. Mais uma vez, existe recomendação, né, de que todas as forças policiais, de que todas as nações tivessem um policial para cada grupo de 1000 habitantes.
Nós temos esse atendimento em média do nosso batalhão, se a gente for verificar o nosso efetivo e considerado a população dos nossos 19 municípios, nós estamos enquadrados dentro desse número e principalmente o que você falou, por mais que haja uma redução desses ilícitos criminais, desses crimes ocorridos na área, muitas vezes a população ela vai ter essa sensação, essa percepção da segurança, ela se sente mais segura quando ela vê a polícia militar mais presente no dia a dia. E isso a gente tem procurado fazer com realização de operações policiais, muitas vezes pegando o efetivo que trabalha eminentemente em trabalhos administrativos, ou seja, dentro dos quartéis, para dar apoio, evidentemente, necessário a todo o contexto do policiamento, nós deslocamos esse efetivo para reforçar a polícia ostensiva nas ruas. E essas operações têm surtido esse efeito, têm se mostrado presente e eu creio que isso tem trazido bons frutos aí para a nossa sociedade. Isso a despeito do que a gente comenta aqui, lógico, sempre como leigo, como observador das relações sociais no dia a dia, do que a gente chama com a polícia no dia a dia de enxugar gelo em relação às dificuldades da legislação, né? Porque até onde a polícia militar pode exercer o teu papel legal, do que está previsto na lei, infelizmente tem uma série de questões que o país ainda não resolveu do ponto de vista legislativo, que fazem com que em algumas situações você prende, solta, com reincidência eventual daqueles mesmos para alguns tipos de ocorrências em função do cumprimento da lei. É bastante oportuno o que você falou e realmente a nós da Polícia Militar não nos cabe estar lamentando ou questionando outros aspectos que influenciam diretamente na qualidade da segurança pública prestada. Mas é total verdade. A Polícia Militar ou as polícias civil, militar, polícia técnico-científica, enfim, elas respondem apenas por uma parcela de todo um contexto que acaba sendo responsável pela segurança pública. Existem tantos outros fatores, educacional, social, a nossa legislação, a nossa própria lei de execução penal, enfim, uma série de fatores que influenciam, como você comentou, muitas vezes o autor do delito, sendo menor, ele dificilmente será responsabilizado, evidentemente tudo em obediência às leis que estão em vigor, não é porque o delegado não quer mantê-lo preso, não é porque o juiz não quer depois que ele fique ali recluso, mas em atendimento a uma legislação. E em outros delitos, como o furto, por exemplo, de menor potencial ofensivo, mesmo sendo maior de idade, via de regra, ele em atendimento também à lei, mesmo sendo reincidente, ele comete esse delito e ele volta para a rua para a prática de novos delitos. Mas a nós da Polícia Militar não cabe aqui ficar lamentando ou reclamando disso. O nosso papel é tentar fazer o nosso melhor, mesmo contra todas essas dificuldades que ela é muito mais abrangente, né? Muitas vezes o erro surge dentro da própria casa de uma pessoa lá na infância por uma educação inadequada que acaba direcionando aquela criança desde cedo para um mundo errado, para uma tendência a ser um usuário de droga, a cometer delito, né? Isso acaba sim refletindo diretamente no cumprimento do nosso papel, né? Isso torna a nossa missão mais difícil, mas não estamos aqui para lamentar. Pelo contrário, nós estamos aqui para cada vez mais nos esforçar para estar no dia a dia lutando contra todas essas dificuldades e fazer o nosso papel da melhor forma possível. Assumir a indicação aqui como cidadão de colocar o cidadão na nossa conversa um pouco, comandante. Nos lugares onde os bairros são mais organizados do ponto de vista das políticas de vizinhança, e há uma interação hoje com WhatsApp, com formação de grupos
entre os vizinhos, para um saber a rotina do outro, saber quem são, quais são nas suas áreas de abrangência mais próximas, em contato com as bases da Polícia Militar, nesses bairros, eu tenho experiência como cidadão de compor um lugar onde existe isso, a gente consegue evitar uma série de questões no dia a dia. Às vezes vai precisar que a longarina da cerca elétrica ao fundo arrebentou e o vizinho eventualmente não viu, até o cachorro que escapa, enfim, questões de segurança, de higiene sanitária, de lixo ao redor, que ajudam nessa composição. De que forma o senhor vê essa questão da participação, que depende de cultura, do cidadão no dia a dia, dele entender que o espírito de vizinhança, de bairro, de convivência dele pode ter sim uma função muito importante nessa relação? Isso é tão importante que o legislador sabiamente fez constar no documento maior nosso, né, na nossa maior legislação, que é a Constituição Federal. O artigo 144, ele prevê que segurança pública é sim dever do Estado, mas responsabilidade de todos, né? E a comunidade, a sociedade como um todo, ela tem essa responsabilidade também. E evidentemente que nós da Polícia Militar, nós procuramos sempre estreitar esse relacionamento. Uma forma bastante interessante tem sido feito por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança. O Conseg Centro-Sul em especial sempre foi muito atuante no município de Bauru. Você me falou sobre esse conhecimento entre vizinhos. Num passado não muito distante, nós tivemos aqui a implantação de um programa comunitário denominado Vizinhança Solidária, né, incentivado pela própria instituição Polícia Militar, em que aquelas pessoas que vivem na mesma comunidade, nas proximidades, elas passem a se conhecer melhor. Hoje é natural nessa correria do dia a dia que muitas vezes você mal conhece um vizinho além de um cumprimento, e nós incentivamos esse aumento de conhecimento entre as pessoas, trocando inclusive telefones, e estar ali não para fins escusos ou outros desnecessários, mas observando qualquer anormalidade, qualquer movimento diferente. Por exemplo, uma pessoa que você sabe que está viajando e você verifica um portão aberto, algum movimento estranho nessa casa que você sabe que não tem ninguém ali, você vai passar a ser um colaborador da Polícia Militar, ligando, passando essa situação, e a Polícia Militar evidentemente que pode vir a coibir delitos. Não só nesse aspecto, tá? Você tendo a suspeita de que alguém oculta uma arma que pode ser vir a cometer um crime, o tráfico de drogas, enfim. Importante dizer que ninguém tem que ligar para a Polícia Militar e se identificar, não é obrigatório. Ela pode sim estar passando uma situação, uma preocupação dela, e a Polícia Militar vai estar agindo preventivamente, procurando inibir o crime. Para quem não lida com ações de segurança do ponto de vista operacional, científico, de planejamento do dia a dia, não tem ideia dessa questão das distribuições. Nos finais de semana, com as escalas próprias para esse tipo de ação, ou nos feriados, obviamente tem na mão da Polícia Militar e dos outros organismos de segurança os chamados pontos de maior convergência, os lugares onde tem festas, a cidade que é uma cidade universitária, de estudantes, tem casas noturnas, tem os lugares onde tem maior aglomeração ou não de pessoas, inclusive nos bairros, onde tem bairros com comércios bastante solidificados, e também esse tipo de ação. A Polícia Militar tem, para esse final de semana ou para essas situações, planejamentos específicos de acordo com essas circunstâncias? Na verdade, o policiamento ostensivo como um todo, ele é feito sempre de forma técnica, embasado em estudo. E não seria diferente em situações como as que você citou. Nós procuramos direcionar o policiamento para os locais e horários de maior incidência de possibilidade de ocorrer um delito. E evidentemente, quando você tem aglomeração, reunião de pessoas, de bens, de patrimônio, que pode tornar pessoas potencialmente alvos de delito, seja de furto, seja de roubo, seja de homicídio, nós direcionamos o policiamento para agir de maneira mais
efetiva nesses locais, né? E como você mencionou, finais de semana, período noturno, em que acontecem festas, aglomeração, é um caso em questão, que você direciona o policiamento específico de força tática, algumas vezes com canil, cavalaria, ROCAM até determinado horário, sempre procurando coibir a criminalidade naqueles locais que potencialmente pode vir a ter mais delito. Isso daí é uma prática usual nossa, não só aqui no 4º BPM, mas da Polícia Militar como um todo. Muito tempo a gente poder comentar, que é preocupante também, lógico, para a sociedade e sobretudo para o poder público, infelizmente, a relação entre jovens e drogas, ou a tentativa de assediar menores nos arredores das escolas, nos lugares onde tem esse fluxo maior de estudantes do período escolar, que começa sempre junto ao mês de fevereiro, ou perto do carnaval, e se estende ao longo do ano. Enfim, como a polícia vê essa preocupação em relação à chamada capacidade de estar próximo de unidades escolares ou dessa movimentação que, infelizmente, droga é um negócio, é um vício, e ela acontece em relação aos jovens? Sem dúvidas, essa é uma enorme preocupação para nós da Polícia Militar. Evidentemente que, e é importante a gente falar isso, absolutamente ninguém está imune ou isento de uma possibilidade de ter um filho entrando nesse lado sombrio da vida, né? Porque é um caminho de volta muito difícil, uma vez ele se tornando dependente, em especial algumas drogas, né? Isso daí faz parte, na verdade, do nosso estudo, da nossa formação. Isso se torna uma batalha muito dura para a família que tem ali um ente, um parente, um filho, um sobrinho, um neto, um esposo, uma mulher que entra nesse mundo. É uma volta muito difícil. Se torna um problema de ordem policial, de ordem médica, mas sim reflete na criminalidade. Evidentemente que o vendedor, aquele que usa droga como um negócio ilícito, cabe aqui frisar, né, o chamado traficante, ele quanto mais comprador daquele produto tiver, maior é o lucro. Eles pensam como um comerciante. Então eles procuram agir aliciando, procurando trazer pessoas como novos usuários. Sempre tenha aí um mercado comprador. E é uma batalha difícil. Eu diria que essa batalha, essa luta para evitar que isso aconteça, ela é muito maior dentro da casa, dentro da família. Se você tem ali uma família estruturada, com o pai e a mãe presente, ou mesmo que não presente, que só um, por motivos outros, seja uma separação, ou seja ali a perda de um dos pais ali por morte, é importante que se tenha conversa, que se tenha ali um diálogo, que se tenha uma boa educação, que se fale o que é certo, o que é errado, que tenha conversa transparente, procurando evitar isso daí, né? Muitas vezes se coloca a culpa na escola, que não tem esse papel em princípio, né? O papel dela é educar, trazer o conhecimento de magistério, de aprendizado, quando a verdadeira educação no que diz respeito à formação moral de uma criança como cidadão no futuro, ela deve nascer no berço, dentro da sua casa, né? E muito menos caber à polícia, como a gente já ouviu algumas vezes parentes desesperados, querendo que a polícia resolvesse uma questão de já um pré-adolescente ou adolescente na faixa de 14, 15 anos, porque não sabe mais o que fazer. E você vai ver, você tem um pai, uma mãe numa vida desestruturada, que bebia desde cedo, que vivia brigando na frente dessa criança quando nova, que, enfim, outras coisas da vida, né? Ou preso dentro do sistema prisional, o pai. Então, todo esse tipo de fator acaba podendo tornar esse jovem nesse caminho. O que a Polícia Militar faz? Isso é importante a gente dizer, que está ao nosso alcance, e nós trabalhamos. Primeiro, o policiamento escolar, ele age de forma intensa nas imediações dos estabelecimentos de ensino.
em especial procurando coibir essa prática de aliciamento de novos futuros usuários de droga, né? Abordando suspeitos, fazendo constantes apreensões de drogas, prendendo os vendedores, né, os traficantes em potencial, né? Procurando fazer essa parte. Outro trabalho que nós fazemos, e de forma mais preventiva ainda, é o chamado ProERD, que é um programa que procura desenvolver na criança a capacidade dele saber dizer não à droga, né? E nós atuamos justamente nos alunos na faixa de 10, 11 anos de idade, que é quando eles estão prestes a serem aliciados para esse fim. E é um programa que tem tido também, difícil de se mensurar, é verdade, mas ele tem tido bastante efetividade. É comum, depois de um tempo, você conhecer muitos jovens ali que já entrando na fase adulta, que vem cumprimento policial militar, que diz que foi um aluno do ProERD e a gente vê que se tornou um bom cidadão que está isento de ilicitude. Para a gente poder comentar aqui, aproveitar o nosso tempo, uma outra ferramenta que nesse momento depende de uma ação do Poder Executivo Municipal para cumprir a sua obrigação em relação à licitação, adquirir os equipamentos para poder serem instalados no município. Já foram definidos os pontos da cidade em estratégia daquilo que foi dimensionado para o chamado vídeo monitoramento. É uma ferramenta que é esperada por uma parcela significativa da população, porque envolve uma série de outras questões de capacidade de ter mais um item à disposição de segurança pública. Sem dúvidas nenhuma, né? É feito por meio de uma parceria, o vídeo monitoramento, em especial nos municípios com mais de 200 mil habitantes, ou seja, uma contrapartida do Estado e do município. Para Bauru, já está implantada e pronta a parte de responsabilidade do Estado, o chamado VideoWall, que é um monitor enorme, já está implantado no nosso Copom, né, que é o centro... Os painéis que dão resposta objetiva de imagem. Já a tecnologia já está lá instalada, pronta para receber esse tipo de ferramenta, extremamente importante, sim, para nos auxiliar ainda mais junto já com as nossas ferramentas estratégicas, a inteligência policial, estar coibindo os índices criminais no nosso município. Hoje os chineses, a gente está falando da internet, das redes sociais do dia a dia, atuam na questão de tecnologia com mecanismos capazes de identificar, inclusive, a identidade das pessoas no dia a dia, né? Num outro nível. Sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas, na verdade, elas acabam se incomodando em entender que tem a sua... Estão sendo vigiados. Isso, a sua liberdade vigiada, que ela não tem mais sequer privacidade. Não é a realidade no caso de monitoramento. Um ambiente público, aberto, na verdade, coletivo. O monitoramento ele é direcionado para locais onde potencialmente possa haver aglomeração, risco maior de ocorrência de delitos, e o profissional, o policial militar que estiver ali operando, ele estará agindo justamente com vistas a se antecipar. Alguém potencialmente em atitude suspeita, podendo estar ocultando uma arma ou prestes a cometer um crime na fase preparatória, que isso possa chamar a atenção, ser passado para o policiamento ostensivo que está próximo nas imediações e que vá abordar e que assim previna a ocorrência de ilícitos penais. Edson, queria agradecer a sua presença aqui e comentar um último item para que aquele que esteja nos acompanhando com a presença, a visita do comandante do 4º BPMI aqui nos estúdios da Rádio da TV Câmara possa achar que a gente não comentou. A Polícia Militar do Brasil, aliás, a Polícia de Segurança Pública no Brasil, mas sobretudo aqui no Estado de São Paulo, começando o Estado de São Paulo, tem uma mudança significativa na possibilidade de acesso de armamentos. A Taurus sempre foi a fabricante, por uma série de razões da decisão do Estado, que ela fosse o acesso ao armamento, e a Glock está entrando na operação, na possibilidade de acesso de armas do Estado de São Paulo. E aproveitar essa citação para mencionar a questão do novo decreto de posse de armas dentro de casa. Com respeito às opiniões contrárias, a gente tem insistido aqui na opinião do nosso serviço público de que essa sensação de segurança com a arma em casa
para quem não está treinado, não sabe manusear, não tem formação emocional para lidar com o equipamento, ela pode ser mais um risco do que uma proteção. Bom, com relação ao primeiro aspecto, o Estado como um todo, né, não é só a Polícia Militar, ele efetua as suas compras dentro das normas da legislação. E é por meio de licitações. Evidentemente que a Polícia Militar não tem preferência com relação à marca, ao nome. Nós precisamos de um armamento cada vez melhor, mais eficiente para poder estar desempenhando a nossa missão com melhor qualidade. E atualmente, como você mencionou já as marcas, teve uma licitação recente e que uma nova marca acabou sendo a vencedora da licitação e esperamos que ela venha a colaborar com uma melhor emprego, melhor atuação no que diz respeito à nossa capacidade de poder enfrentar os riscos característicos da nossa missão policial. E o outro aspecto que você falou é um tanto quanto polêmico, a gente tem que ter uma cautela, de tal forma que nós, enquanto policiais militares, nós dizemos que nós estamos aqui para fazer cumprir a lei. Nós somos parte importante da ferramenta do Estado para fazer cumprir a lei, né? Então, a lei, da forma que ela estiver, nós estaremos atuando em defesa dessa legislação. O que eu acho mais importante estar salientando é que, evidentemente, o Estado como um todo, ele não vai estar colocando um armamento na mão de pessoas que não terão condições de usar. E quando nós falamos em posse, a gente ouve muito falar, poxa, acabou de se, agora vai ter briga no trânsito, um vai estar brigando com o outro por causa por bobeira, vai estar tirando a vida. Quando nós falamos em posse, a pessoa passa a ter direito de ter essa arma para defender a sua vida, o seu patrimônio, na sua habitação, na sua casa, na sua residência, né? Num passado não tão distante, além da posse, nós tínhamos o porte. Pessoas que reuniam condições psíquicas e também uma formação moral comprovadamente, sem quaisquer antecedentes e que tivesse autorização do poder público, né, ele poderia portar essa arma. Eu cito o exemplo, por exemplo, meu pai, que não tinha formação policial, nem sequer militar, era funcionário da CESP, hoje ele é aposentado, né, vivia em situação de risco e ele, além da posse da arma, ele tinha um porte, ele poderia andar com essa arma. Agora, ele passou por um treinamento, uma adaptação a usar aquela arma, ele tinha ali a avaliação de um profissional, de um psicólogo, para saber que ele não ia fazer nenhuma besteira. Não é muito diferente, né? Se você hoje vai passar a comprar uma arma, você vai ter esses requisitos. E o mais importante é dizer que o que está sendo usado para a prática de delitos não são armas legais ou armas registradas. Hoje, o que acontece, via de regra, em quase totalidade dos fatos, quando nós apreendemos uma arma usada no cometimento de um crime, seja de homicídio, seja de um roubo, né? Via de regra é uma arma ilegal, sem numeração, comprada clandestinamente ou por meio de outros países, ou produto de crime com numeração raspada, que foi alvo de roubo de uma arma que era regularizada, mas roubada com essa numeração suprimida. Enfim, hoje o criminoso ele tem acesso às armas e são armas ilegais. Quando se fala em ter a possibilidade de posse e compra de arma, o criminoso ele não vai conseguir comprar arma, ele sequer vai conseguir preencher os requisitos para isso. Então, eu digo que é uma situação polêmica por isso. Você está possibilitando que a população de bem, a população correta, que age dentro da lei, né, ela possa ter condições de se defender. E aqui eu não estou emitindo a opinião, eu estou retratando o espírito da lei, né? Ézio Carlos Vieira de Mello, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui. A TV Câmara, a Rádio Câmara e à disposição em multiplataforma. Obviamente tem também a sua missão pública, está à disposição da Polícia Militar para colaborar e prestar serviço e discutir as questões da comunidade sempre que necessário.
Eu que agradeço em nome do 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior, responsável pelo policiamento ostensivo em Bauru e mais 18 municípios da região, essa oportunidade de poder estar levando a nossa palavra, uma palavra sobre segurança pública para toda a comunidade, a sociedade dessa importante região do estado, e nós nos colocamos à disposição da população, dos poderes públicos constituídos, né, a nossa unidade para estar de portas abertas para receber sugestões e, em especial, denúncias que possam colaborar para a melhoria da polícia ostensiva em nossa região. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando a todos. Muito obrigado. É o Ezio Carlos Vieira de Mello, comandante do 4º BPMI aqui de Bauru, que responde por Bauru e outras 18 cidades. E como você sabe, você pode assistir esse programa a hora que você quiser, porque ele está disponível na íntegra na página da TV Câmara, também no YouTube. É só clicar em vídeos, tem todas as entrevistas e todos os programas demais da grade de programação para você poder acompanhar. Até o nosso próximo encontro.